Os gastos são importantes, então você deve olhar o essencial, não essencial e os desperdícios. Tudo que é essencial você tem que saber na sua vida, aquilo que você não pode desligar, porque senão você vai ter problemas sérios, daqui a pouco até de sobrevivência. Então, o essencial tem que ser pago. Então, o meu custo mensal de vida essencial é, sei lá, R$2.000. Beleza, você tem esse número na cabeça. O não essencial é aquilo que pode ser de uma maneira ou de outra, se tiver uma urgência, você pode cortar. Saber isso é muito importante também. E desperdícios é aquilo que não deveria de forma nenhuma estar na sua vida, né? Multas, juros por atraso, compras desnecessárias. Isso tem que ser eliminado. Então, quanto antes você ter esse hábito, melhor vai ser para o seu futuro. Controlar as suas finanças de uma maneira profissional é muito importante. Quando a gente fala em maneira profissional, eu digo que é uma maneira onde a gente consiga organizar os investimentos de uma forma inteligente. Separar os investimentos quando eles entram na nossa conta corrente. Então, o que é organizar investimentos para uma pessoa que está iniciando a investir? Primeira coisa é separar em 3 blocos: o curto, o médio e o longo prazo. Quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de emergências, está falando de algo que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. E por isso a gente deve ter um dinheirinho ali controlado e colocado, tá? Quando a gente fala de médio prazo, são viagens, dependendo da sua idade, e aqui eu estou falando, eu tenho 60 anos, não tenho médio prazo nem longo prazo. Tem sim, tem sim. Tudo depende da idade que você tem, aí você vai fazer o cálculo para frente, tá? Mas tem o longo prazo. Quem tem 60 anos, hoje em dia a expectativa de vida é muito longa. A gente pode aí viver 100 anos. Então, se você viver até 100 anos, você tem mais 40 anos pela frente. Então, vem dizer que o longo prazo não existe. Claro que existe. É óbvio, né, que você tem que olhar sempre, e não importa, né, se é um investidor iniciante com 20 anos ou com 60, o curto prazo, que é aquilo que é emergência, aquilo que é do dia. Então você precisa ter isso à mão, liquidez diária, mas o médio e longo prazo também precisa ser olhado. Aí, claro, o que você vai colocar em cada caixinha dessa vai mudar dependendo da sua idade e dependendo também do seu perfil de risco. Tem muita gente com 70 anos aí, pega o Warren Buffett que eu acabei de falar, tem 80 anos de idade, mais 80 anos de idade. Ele investe em ações tranquilamente, né? Mas aí ele vive disso, ele sabe muito bem disso, então não é para todo mundo. Tem pessoas que têm mais habilidade e outras menos, por isso você tem que identificar qual é a sua. Eu vou dar alternativas aqui hoje que você vai ver que podem ser alternativas para você também. Quando a gente fala do mercado financeiro, né, galera, é óbvio, né, que a gente tem uma série de siglas aí, uma série de coisas que muitas pessoas têm até medo, né, de começar por causa disso. Mas um ponto importante que a gente deve se alertar é que os principais a gente precisa saber, tá? Não adianta a gente querer passar por cima disso, porque senão alguém vai passar por cima da gente. Então fique ligado. Um dos pontos importantes que eu também falo, acabei passando despercebido ali, mas é essa famosa gráfico aqui que eu mostro, né? Quanto antes você perceber que isso aqui é importante para você, melhor para você. Então, simples assim. O rico não gasta, não esbanja, tá? Geralmente quem esbanja é o pobre que quer se fazer de rico. Fato. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? 2 livros. Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? São 2 livros que falam sobre isso. O rico, ele tem o dinheiro dele ele trata como se fosse uma propriedade e um negócio. Então ele cuida com os gastos, porque ele sabe que quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro vem para ele em termos de negócios, dividendos e tudo mais investido, e menos ele vai precisar trabalhar, né? Então o pobre, ele inverte o jogo, ele quer trabalhar mais para ganhar mais e para gastar mais, o que não faz menor sentido, porque ele acaba gastando em passivos, naquilo que eu mostrei bastante aqui hoje. O passivo suga a renda, que é o que acontece na maioria dos pobres. Eles acabam gastando mais em passivos,
E aí não adianta quanto ganha de receita, sempre vai ter problemas em pagar o que tem que ser pago. Então, esse é um problema que a maioria dos brasileiros passa. Um ponto importante, então, que eu estava comentando aqui, saber do mercado financeiro IPCA, Selic, CDI, liquidez, pré-fixado, pós-fixado, saber essas siglas são muito importantes, porque é elas que vão definir o que você vai investir da maneira correta. Tem muita gente hoje que já investe, mas investe em ativos que são errados, né? Não é para o propósito que ele quer. Ou tem taxas elevadas, uma série de coisas. Por isso eu sempre falo, né? Principalmente para os meus alunos ali da mentoria e também do Primeiro Passo Investindo, que é importante a gente saber as siglas do mercado financeiro, né? Essas coisas básicas assim que vão te tirar de algumas ciladas e alguns riscos que acontecem. Pontos importantes também, corretora, né? Conhecer isso de uma forma básica, né? Pelo menos, né? Saber para que serve, né? Não ter medo, né? As pessoas às vezes colam as placas, Thiago, meu Deus, qual corretora eu escolho? Eu fiz uma aula completa de qual corretor escolher e o que eu defino para isso, né? Tá dentro do treinamento Primeiros Passos também. Também dentro do meu e-book gratuito você tem lá alguns detalhes que eu passo também lá. Escolha a corretora que faz mais sentido para você. Hoje a gente tem corretoras com corretagem zero, tem a Rico, tem a BTG, tem a Orama, tem várias aí no mercado, tá? Bacanas. E a corretora é uma intermediária, não é lá onde o investimento vai ficar, ela vai ser um hub, né, que a gente chama, é um lugar onde tem um shopping de investimentos e você vai escolher um deles para você fazer. Então não é lá que fica o dinheiro. Então, um ponto esse bastante importante que eu elucido aí para todas as pessoas.